venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo,
você que está na live do Namas aqui conosco. Queridos, hoje é uma noite especial, porque nós trouxemos pessoas especiais para estar falando para vocês. E então vá chamando as pessoas aí, os jovens, os adolescentes, para ouvirem o que o casal vai falar logo depois dos louvores, tá bom? Para que a gente possa incrementar um pouquinho mais a nossa live, né? A gente trouxe algo diferente para vocês essa noite, tá bom? Então a paz do Senhor Jesus, nós vamos orar agora e depois nós vamos louvar ao Senhor. E o casal já está aqui com a gente, daqui a pouco eles estão aqui sentadinhos para a gente conversar, bater um papo gostoso, interessante. Eu acredito que vai ser proveitoso para você e edificante, tá bom? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Estamos em Tua presença, ó Deus, nesta noite para louvar e bendizer o Teu nome. Declarar que Tu és, ó Pai, o Senhor em nossas vidas, ó Pai. Nós declaramos nesta noite que Tu estás no controle de tudo em nossas vidas, ó Pai. Não existe uma área das nossas vidas que nós queremos deixar, ó Pai, sob o nosso próprio controle, Senhor. Mas nós queremos dedicar tudo, nós queremos deixar tudo em Tuas mãos. Pai, contempla cada vida, cada coração, cada jovem que, ó Pai, está se conectando agora neste canal, Senhor, nesta live. Que eles possam, ó Pai, conectar, ó Deus, e compartilhar também, Senhor, porque nós temos, ó Pai, muitas coisas para poder tratar aqui nesta noite, ó Pai. Que tudo possa correr de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, meu Deus. É o que eu te peço nesta noite e já te agradeço. Em nome de Jesus.
aqui rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus no seu lugar onde você está, querido, nessa noite. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Bendizemos e exaltamos o teu nome, ó Pai, porque só tu és digno. Nosso amigo Santo Espírito. Tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Diga isso nessa noite, querido. Diga que Ele é teu amigo. Declare que Ele é teu amigo nesta noite. Venha aquecer os corações. Oh, Espírito Santo, venha aquecer os corações. Oh, Vem com cura e todo o seu poder. Com teu óleo venha pisar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. este lugar pertence a Ti, Espírito Santo de Deus. Nós declaramos que foi feita para que o Senhor possa transformar as nossas vidas, Pai. Ah, Espírito Santo, entra em todos os lares,
Contempla cada coração, cada jovem, cada adolescente, cada irmão que disponibilizou esse tempo para ouvir um pouco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tenha liberdade, Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos, nós vamos chamar agora o casal. Felipe e Priscila, pode chegar aqui. Eles vão contar um pouquinho da história deles, do namoro de corte. Amém? Sejam bem-vindos. Muito bem. E aí, Felipe, tudo bom? E aí, Priscila, tudo bem? Preparados? Amém. Sabe, irmãos, a gente, quando pensou nesse encontro, a ideia foi dirimir algumas dúvidas, né? A gente tem vivido dias em que tem se banalizado muitas coisas, e pessoas têm começado as suas vidas de forma errada, e depois, no meio do caminho, né, querem corrigir os cursos, mas muitas coisas poderiam ser evitadas se a gente ouvisse a palavra, se a gente prestasse atenção no que Deus diz para as nossas vidas. Espero que hoje possa ser bênção, tá? Que você que está em casa possa, né, Júlia? Tá ouvindo? Tá conectada aí, né? Fica atenta. Tá bom? Fica à vontade, viu? Obrigado. Esse é o Felipe e essa é a Priscila. Amém, gente. Eles vão contar um pouquinho da história. E assim, a gente colocou até no banner, né? Romance real. Mas eu descobri que vocês fizeram corte, né? Na verdade. Então eu gostaria que você, Priscila, pode começar com você explicasse um pouquinho a diferença de um dos dois e como que foi a corte, né? Quando vocês começaram a iniciar esse processo. Na verdade, tanto a corte quanto o romance real, o princípio é o mesmo, né? É se guardar para o casamento. Só que pelas coisas que eu já li, o romance real, talvez de onde ele nasceu, ele é bem mais restrito, é uma coisa bem mais controlada. Eu acho que as igrejas que adotam são bem mais rígidas, talvez, com todas as coisas que eles pontuam como atitudes que tem que ser, comportamento e conduta. Mas, basicamente, o conceito é o mesmo, tanto da corte quanto do romance real. Você falou aí sobre princípio, né? É assim que muitas vezes a gente confunde, né? É uma doutrina, isso aí é uma doutrina. Não é um princípio, né? Você resolve fazer ou não, né? Não é imposto a você. E assim, como que foi lá na igreja de vocês? Se vocês já tinham esse princípio lá adotado por todas as pessoas, vocês decidiram fazer dessa forma? Na verdade, lá não. Na nossa igreja, o grupo de jovens lá era um grupo muito unido na época nossa, assim. Tanto que ninguém nem namorava. Nós fomos o primeiro dos casais a ter escolher ter um relacionamento, decidir ter um relacionamento. O grupo era grande, eram mais de 30 jovens, mas assim, que ficavam praticamente todos os dias juntos. Sempre tinha uma turminha, uma parte do grupo unida em algum lugar. Foi um tempo assim muito diferente de todas as coisas que a gente já viu depois. E ninguém namorava, todo mundo era amigo, todo mundo saía junto, não tinha... Então nem tinha quem fizesse corte, assim. Normalmente quem estava namorando alguma coisa assim eram pessoas mais velhas e eu acredito que não faziam corte, mas tinham os cuidados, né, para preservar o leito sem mácula, que a Bíblia fala. E a gente, quando começou a ter interesse um no outro e tudo, eu tinha um princípio no meu coração, um desejo de fazer dessa forma para honrar a Deus de tudo que eu tinha sido ensinada pelos meus pais e tal. E aí, na época, eu falei com ele. Eu não sabia se ele ia aceitar e tudo. Falei, bom, mas se ele aceitar, bem. Se ele não aceitar, paciência. Aí não vai ter nada. Mas aí, graças a Deus, ele também topou. É engraçado que assim, né? Dessa turma eram uns 30 jovens todos. E a gente era muito unido mesmo. Hoje eu vou mexer com mudança. Todo mundo tá lá. Ah, não, hoje eu vou fazer alguma coisa aqui, estou precisando de ajuda, tá todo mundo. Ah, não, hoje vai todo mundo para casa da Priscila, vamos comer brigadeiro. Todo mundo vai lá fazer brigadeiro, vamos ficar lá. E da turma fica até tarde. Belo Horizonte tem uma vida que é diferente, né? Diferente, então, às vezes 8, 9, 10 horas da noite está começando alguma coisa, então, principalmente dia de semana, quem estuda e tudo. Então a gente tinha uma turma muito unida, mas uma turma assim...
não tinha essas intenções assim de namoro, de encontrar porque estava com interesse em outra pessoa, não. Era de amizade mesmo, de fazer tudo junto. Aí, de um certo tempo, depois daquela turma toda unida, que começou. Nós somos, acho que, os primeiros, né? Já tinha, dentro dessa turma tinha um casal já, né, de namorado, já casado. Casados. Mas de namorados não tinha. A gente foi o primeiro a começar. Tinha um líder nosso, né? O líder, a Kézia Wellington. Depois eu vou mandar um vídeo para ele ver. Enquanto eles estavam com a turma, ninguém namorava. Porque eles eram muito presentes, eles sempre estavam com a turma, sempre um dos dois. E eles fomentavam muito essa proximidade de amizade, sabe? Era muito bacana, porque... Eu não sei, a presença deles, né, o jeito como eles conduziam, ninguém nem pensava nisso, eu acho. Me parece que como vocês estavam sempre juntos assim, e buscando a Deus, e fazendo as coisas, e não sobrava tempo para esses outros pensamentos, né? Não tinha. O entendimento de que vocês tinham que fazer, a amizade, ela suplantava, supria essa necessidade. O que eu vejo muito hoje é isso, os jovens tentando suprir essa carência, essa necessidade, essa falta de afetividade, de amizade, pulando etapas de um namoro, né? E acabam entrando em relacionamentos imaturos, sem nem saber, muitas vezes tem uma falta de um pai que quer suprir essa imagem, né, do pai no namorado. E eu vejo que muito rápido já amo, te amo, muitas vezes dizem as palavras sem saber o que realmente elas significam, né? E é isso mesmo, a questão de a turma querer sair para descontrair mesmo, ir para a praça, levar violão, cantar a Deus. Se tem uma menina, se tem 10 meninos e 2 homens só, independente, era para realmente fazer. Não tinha aquele interesse, não, eu vou porque aquela menina vai, eu vou porque aquele menino vai. Não tinha. Foi um tempo de muita pureza, realmente, foi muito bacana. E eu acho assim, difícil hoje a juventude hoje pensa assim, eu já estou de olho naquela menina, se ela for eu vou, se eu não for eu não vou. Não tem aquele princípio, não. Eu vou porque eu estou adorando a Deus, Deus vai preparar uma coisa. E eu sempre tive assim, eu com 12 anos eu me converti mesmo, assim, de aceitar Jesus e tudo. E eu sempre fui muito caseiro, nunca fui assim de sair muito para festas, assim, mesmo na minha adolescência, de festas mundanas e tudo. Então, às vezes eu prefiro ficar em casa do que ir. E quando eu encontrei o pessoal, a igreja lá da Getsemane, que a gente teve essa turma, a gente saía muito, mas muito junto. Então eu sempre falava, eu vou casar com 21 anos. Com 21 anos eu vou casar. Todo mundo, você é doido? Eu falei, não, com 21 anos eu vou casar. E aí cheguei, quando eu fiz 21 anos, nada, não tava nem namorando, né? Não tinha nem nada com a Priscila ainda. Aí eu falei, vixe, acho que não vai ser com 21 mais não. Mas aí eu coloquei para Deus, Deus, não vai ser com 21, mas com 21 eu vou conhecer minha esposa. E aí, realmente, com 21 anos eu conheci a Priscila. A gente já era da turma dos jovens, já conhecia, né? A gente já tinha amizade. Mas com 21 que começou, assim, a ter outros princípios. Mas a pergunta que não quer calar, né? Foi você que se interessou por ela e demonstrou, ou foi ela que se interessou por você? Porque aqui foi a Vanessa que... é saidinha, cara. Já foi pra cima, opa. Mano, pô, fala com ele lá pra me ligar. Tamo junto. A nossa história a gente conta numa próxima live, tá bom? Vocês vão saber quem foi. Então, no nosso caso, assim, como partiu de um princípio muito de amizade, da turma, a gente teve uma amiga nossa que começou a jogar umas, né? Terminar contente. Priscila, olha lá. Aí depois ela era muito amiga minha também, era uma pessoa mais velha, casada, assim, já tinha uma experiência, então uma amiga nossa, e aí depois comigo, não, ela é Priscila e tal. Então começou a florar aqui lá entre nós dois. E até então, pra gente, era aquela visão assim, de amizade, da turma, de amigos. E, falando assim a verdade, a Priscila tinha um conceito de assim, não, homens mais velhos e tudo, que a Priscila... Ela vai explicar, mas é porque ela, assim, andava com uma turma mais velha, que eu falo assim, a gente jovem de 21 anos, ela andava com pessoas às vezes de 30, mas assim... Eu gostava de andar com a turma que ia para as orações nas madrugadas, aí não era muito jovem. Era a tia
Adorando. Quando eu coloco as pessoas mais velhas, nesse sentido. Então aí começou, aí daquilo eu era muito brincalhão, então tinha umas questões assim, na turma que cada um às vezes tinha um... A gente era muito diferente, ninguém nunca nem imaginou que eu e Felipe pudessem encaixar. Era muito diferente, ninguém imaginava que eu ia escolher uma pessoa como ele, ou que ele fosse escolher uma pessoa como ele. Mas respondendo a pergunta fui eu. Ela ficou assim... Levou versículo e tudo, mó bonitinha, com a Bíblia lá. Ela, não, vou pensar. Eu falei, pensar não, quer ou não quer? Tem disso não. Assim, vamos pensar, já quer enrolar a gente. Não, já né? quer enrolar. Eu falei, não, você quer ou não quer? Era por causa da corte, eu não sabia como que Isso. isso ia funcionar. Mas porque- aí você pediu ela em namoro ou você propôs a corte pra ela? Não, na época, quando eu pedi ela eu pedi em namoro, em tudo. E aí, ela aceitando, aí ela propôs fazer a corte. A corte, eu acho que estava mais no coração da Priscila mesmo, do que no meu, na época. E ela que me passou, eu acho que ela tinha um propósito nisso também. Tipo assim, se eu aceitasse, já era um ponto ali para dar Seria continuidade. a resposta de Deus para o que você estava pedindo. né? Ô, Isso. Priscila, eu lembro de você falando aqui em um dos cultos que, assim, você sempre pedia resposta a Deus, né? Aí você pedia a resposta a Deus se ele seria o seu marido, que até num passarinho, você falou assim, até no passarinho pousasse na janela era uma resposta de Deus para mim. Esse foi o último, né? Não, eu tinha muito medo de errar, porque a gente vê tantos casais sofrendo, fazendo tanta coisa, e eu não... Deus sempre me livrou muito, assim, de ter muitas experiências de relacionamentos. Não foi, assim, a gente, né, era adolescente como todo mundo, né, gente? Então, a gente deu as ratas antes, né? Mas a gente eu sempre voltava e falava, Deus, eu quero acertar, eu não quero errar. Então, assim, namorado mesmo, o Felipe foi o primeiro. Eu fui a primeira namorada dele, ele foi meu primeiro namorado em casa, assim, de apresentar família, de ter um relacionamento que realmente pode levar a gente para uma coisa pior e tal. Foi o primeiro de cada um e tal. Mas a gente já tinha dado umas... Não, mas é importante Mas, você assim, falar sobre isso aí, porque muitos jovens que muitas vezes estão ouvindo a gente, acham que porque deu errado errado. uma vez, É. não tem mais jeito. É tipo assim, olha, eu já fiz bobagem, eu já tô vindo de um relacionamento ruim, agora eu vou me jogar a ladeira abaixo, mas não é assim. Se Deus ele consegue reparar tudo em nossas vidas, por que não isso também? Né? Para os jovens que estão nos ouvindo nessa noite, é importante saber disso. Que não é porque a sua história teve um início ruim que você não possa achar alguém que possa compartilhar, né, a vida com vocês. Eu e a Vanessa foi diferente, ela nem era cristã. E eu saí da igreja e conheci a Vanessa, e um dia lá embaixo, depois a gente vai contar sobre isso, mas um dia eu estava lá embaixo no carnaval com ela, porque era o ambiente dela e não era o meu, e eu senti o Espírito Santo de Deus falar comigo. E eu saí, fui embora, ela não entendeu nada. Falei, eu estou indo. Mas ela voltou para o carnaval e eu fui embora. Eu não sentia que era meu lugar. Mas Deus, ele preparou, né? A gente vive muitas vezes um momento assim na vida da gente que a gente acha que não vai dar certo. Mas Deus é o Deus que cuida de todas as coisas, né? Eu orava muito, eu clamava a Deus, falei, Deus, não me deixe errar. Eu sei que às vezes eu vou dizer que eu quero alguma coisa, mas o Senhor não me deixe errar, faça alguma coisa, mas não me deixe errar. Isso tinha muito no meu coração, e eu sei que Deus cuidou disso, porque Ele sabia da minha sinceridade. E aí a gente namorando, a gente era muito diferente. O Felipe, ele é um ano mais novo que eu, né? E eu tinha um pouco desse conceito mesmo. Ele fala que eu queria casar com homens mais velhos. Não é uma questão de ser mais velho. Eu tinha no meu coração, talvez, um homem mais maduro, que tivesse... A gente demora um pouquinho a amadurecer. Inevitavelmente seria alguém mais... Deu um passo, né? Agora, ele tinha uma postura, por mais que ele fosse muito brincalhão em muitas coisas da vida, ele não teria talvez experiência e maturidade, o Felipe ele sempre foi muito centrado. A primeira impressão que meu pai teve dele quando foram se conhecer a primeira vez e tudo, foi assim, ele é bem sensato, né, e tal, porque viu nele essa questão assim de não ser... Ele não leva a vida de qualquer jeito, ele era realmente sensato, ele ponderava as coisas, ele cuidava da vida dele, ele tinha o controle das finanças dele, ele cuidava da mãe dele, ele era atencioso com a mãe. Então, assim, ele não era um doidão. Mas Não era ele pipa mais, voada, não. Mas ele era mais novo e, em consequência disso, tinha muita coisa que talvez ele não tinha tanta experiência. Então, aquilo, para mim, tinha, às vezes, um peso. E também alguns valores que eu tinha, e tenho também,
que eram diferentes dos dele por criação, sabe? Às vezes o tanto que ele gostava ou ia para a igreja porque estava acostumado do jeito com a mãe dele, diversas coisas nesse aspecto que eu fui ensinada e doutrinada pelo meu pai mais assim tal. Era aquela coisa assim de que a Bíblia e assim culto lá no Tucuruí, quando eu morava no Pará, era culto terça, quinta, domingo, sábado nos jogos. Eu vivia dentro da igreja, né? E mesmo na Getsemane, eu morava sozinha nessa época, quando a gente se conheceu. Eu morava ao lado da igreja e eu morava quase lá. Teve uma época que eu tinha a chave da igreja, que eu abria para o povo. Então, assim, por isso, porque o meu conceito era viver lá dentro. E o dele não, ele ia domingo uma vez. Tipo assim, tem um culto de manhã e de noite, ele escolhia. Ou ele vai de manhã ou ele vai de noite. E não se envolvia muito com as coisas. Então, esses valores a gente não tinha tão igual. Aí, por isso, vinha essas confirmações, porque aquilo entrava em choque na minha cabeça. Eu falava, meu Deus, mas será que é possível que vai esse indivíduo? Porque é muito diferente e choca muito, porque aquilo, quando é um valor muito intrínseco seu, aquilo pesa demais. Então, às vezes, pode ser uma bobagem para outra pessoa, mas para você aquilo tem um valor, assim, muito maior. Aí eu pedi confirmação. Na época um pastor falava assim, não, um relacionamento quando está dando certo, quando é de Deus, todos os dois começam a prosperar. E a gente estava, eu era estagiária, ele sem trabalho, Deus não está nesse negócio. Aí a gente começou a orar. Eu acho que ele foi uma questão de honra para ele, sabe? Ele começou a orar, Deus, tal, por isso. Eu falei, então não vai prosperar, não é para aceitar, tal. Aí eu fui contratada. Tipo, naqueles dias que a gente começou a orar a esse respeito, eu fui contratada, tive um pouco mais de estabilidade financeira e tal. Mas aquilo para mim ainda não era suficiente, né? Eu nem tô lembrada mais de todas as coisas. Do passarinho, porque eu estava chegando em casa um dia, a gente estava nesses dias, assim, pedindo Deus confirmação, porque já tinha mais tempo um tempo que a gente estava junto, e eu não acredito que um namoro de cristão, assim, a menos que tenha um propósito muito claro. Falou, nós não vamos casar ainda não, porque eu tô aqui estudando, não vou ter tempo de ficar tanto, te dar atenção e tal, aí, né, fica mais distante um pouco, mas tem um compromisso e tudo. Até chegar naquele objetivo, então logo casar. Agora, ficar namorando a reviria sem ter um tempo, um objetivo logo em vista, eu acho que é bobagem, porque é botar fogo no peito e esperar queimar. E aí aquilo começou a ficar meio forte pra mim, e aí eu ficava pedindo confirmação. E um dia eu entrei em casa, assim, gente, sem vem na minha mente. Se for pra ser, eu entro um passarinho dentro do meu quarto. Mas veio assim, não foi? Aí eu falei assim, eu não vou descartar nada, né? Deixei. Aí eu tô dormindo assim, de manhã eu tô ouvindo a pancada na janela, que eu fechei a janela de noite. Tô ouvindo a batida na janela, a hora que eu levantei o olho, um passarinho, velho, batendo, tentando entrar. Ela falou para entrar o passarinho, mas deixou a porta fechada. Não, e isso ela não lembrou de falar que aonde ele estava tentando entrar, ela sempre deixava a janela aberta, ela deixava uma greta Nesse aberta. dia, assim, Deus, se for para entrar um Nesse passarinho aqui, dia, vai ser ele e fechou. Nesse Quero dia, ver por nada, agora. eu não sei, porque ela tinha fechado. Então, assim, ele estava batendo justamente aonde ficava aberto. Isso aí. Então, Aí ele tentava entrar, eu baixei, a hora que eu levantei para abrir, assim, ele voou e foi embora. Mas ele ficou batendo até eu acordar. e só que essa foi uma das últimas. Teve outras... Isso vocês estavam namorando ainda, né? No namoro. Hoje não era Acho que a noivo gente nem tava nada. noivo. Já tava não. noivo? Não, eu tava namorando. Não tava noivo ainda não. Eu não lembro mais. Dentro teve... Na verdade foi dentro da corte ainda. Porque quando a gente ainda estava fazendo corte, a gente não se beijava e nada, a gente estava orando, vendo se era de Deus mesmo. Ela estava pedindo confirmações, aí vinha uma, estava igual o Leão, né? Chove aqui, não, depois chove ali, aparecia uma, não, tem que pedir outra, e foi. A do passarinho eu sei que foi a última, não sei se foi 3 ou 4, do passarinho eu sei que foi a última. Eu falei, depois dessa aí, não é possível que você vai pedir mais uma. Contava, nossa, Felipe, eu falei isso e Deus confirmou aquilo. Contava, a gente tinha uma... Acho que a gente partiu de um princípio de amizade e de confiança. E como é que foi quando ela propôs para você? Falou assim, Felipe, eu tenho um desejo no meu coração de seguir um plano, de fazer uma corte. Como é que foi para você? Então, naquele primeiro momento, o homem já tá naquela, né? E aí, vai aceitar, não vai? Será que eu vou tomar um fora aqui agora, né? Hoje é o quê? Crush, né, que fala? Será que a crush aqui vai... É crush? Isso tá moderno hoje. Então a gente fica naquela expectativa. Mas o que eu vejo hoje? Hoje o mundo diz o quê? Você tem que pegar, ficar, beijar. Se você gostar, você continua. Se não gostar, você não continua. Não, vou casar, se der certo, continua. Se não der certo, não continua, né? Então, eu tinha aquele princípio para mim.
era a primeira namorada, ia ser a primeira, e o meu propósito era realmente casar, não era namorar por namorar. Então, eu tinha aquilo, eu não posso deixar de ser simplesmente algo, não, vamos ver se vai dar certo. Então, quando ela propôs, eu senti naquilo, então, eu não tinha pensado, mas já que ela propôs, falei, se a gente passar por isso é porque Deus está no propósito. Né? Você falou uma coisa importante, só te cortando aqui rapidinho, amor. Você falou que os tempos de hoje são assim, né? Aqui a gente está aqui em 1 Coríntios 7, conselhos sobre o casamento. Agora eu vou tratar de assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Não é uma coisa de hoje. É uma coisa de que o homem, ele sempre, o ser humano, ele sempre vai tentar burlar o sistema, né? E muitas vezes, nessa necessidade, nesse desejo de burlar, ele traz para si maldições. Ele traz para si um leito maculado, né? Que depois traz dissensões, traz problemas, porque ficam marcas que, querendo ou não, né, são as colheitas que nós temos que fazer pelas semeaduras que fizemos, sem pensar e sem seguir o plano de Deus, né? O interessante é que vocês, a igreja não tinha, né, esse princípio, vocês fizeram acontecer e mesmo assim as pessoas estavam, né, namorando normal lá. Então, assim, muitas vezes as pessoas também dão desculpa, né, os jovens, mas na minha igreja nem tem isso, eu nem sei o que é isso, para não firmar aquele compromisso. Tem algumas perguntas aqui, porque nós tínhamos várias perguntas, mas vocês foram respondendo ao longo do que vocês estavam falando. Aí a última foi, qual dos dois parecia estar mais disposto? Então acredito que tenha sido Priscila, né? Porque você que propôs. E como vocês sabiam que vocês estavam preparados para entrar nesse princípio, assim, né, da corte e tal? A gente não sabia. A gente... eu gostava do jeito dele e tudo, a gente queria se conhecer mais e tudo, não sabia, eu só achava que aquela era a melhor maneira, assim, de entrar, assim, não sabia, eu só criei que o melhor de Deus, o melhor era seguir uma coisa mais próxima do que eu acreditava, assim, que era um princípio que agradasse a Deus, assim, né? Eu vejo assim, parte de um princípio muito de obrigação ou desejo no coração. A partir do momento que você é obrigado a fazer, não, porque eu sou obrigado, porque essa obrigação eu tenho que fazer. Se a igreja tivesse colocado isso, não, vocês vão ser obrigados a fazer, passar por isso, senão não tem jeito. Porque só faz mesmo quem tem aquele desejo de coração, senão pula. Eu vou tentar burlar aqui, vou tentar aqui, que eu estou fazendo de obrigação, mas eu vou tentar fazer escondido. Muitas vezes um está com um pensamento firme, mas o outro está querendo buscar uma brecha para poder, né, fazer valer o que ele está desejando verdadeiramente. E nessa área, derruba. Se um tiver com vontade, tiver mal intencionado, derruba o outro. É verdade. É um negócio assim, para controlar, ou a pessoa é muito sem... Agora, deixa eu te falar uma coisa assim. Vocês sentiram que com esse sistema de corte, vocês conseguiram se conhecer? Teve tempo para se conhecer realmente? Porque você disse que a princípio não, mas quando você começou a observar, você viu que ele era um garoto centrado, sensato. Talvez, será que você conseguiria perceber isso se você tivesse só interessado na parte física, na parte do desejo em si? Será que a gente consegue? Eu acho que se a gente tivesse entrado só pela parte do desejo, talvez a gente nem tivesse, porque eu nunca fui aquela, tipo assim, de ficar com roupinha, não sei o quê, eu nunca fui assim. Tanto que um dos primeiros presentes dos namorados que ele me deu foi sendo roupa. Dar uma arrumada no guarda-roupa dela lá. Porque eu não me importava, eu não era uma menina vaidosa, assim, não sei o quê. Eu vestia porque lá em Belo Horizonte faz frio, né? Então, quando estava no inverno e tal, os casacos que eu tinha, era do meu pai, de quando ele tinha... Cardigans. Aquelas blusinhas assim, do meu pai. A maioria do que eu tinha ainda era resquício de quando ele morava em Belo Horizonte. Seu pai não, tem coisa lá que eu acho que era do sua bisavó. Não, era do meu pai. Aqueles que você fala que é de vó, era do meu pai. E ele falava que eu vestia igual a vó, não sei o quê. Então, talvez eu não teria atraído a atenção dele
por essa parte. E a mesma coisa eu, assim, né? Eu tinha outra visão, buscava outra coisa. Agora, não só o nosso tempo de corte, mas aquele tempo de amizade que a gente foi construindo no grupo de jovens, assim, eu acho que faz toda a diferença. Igual a gente vai fazer 10 anos de casado. Tudo que a gente suportou e venceu para permanecer casados ao longo dos anos, não foi por causa de afinidade num beijo, afinidade de intimidade. Não é por isso que sustenta. O que sustenta é realmente aquilo que você constrói em amizade mesmo, porque é aquela coisa que não acaba, né? Que não termina. No casamento, eu acredito que não é só no meu, né? De todo mundo. Você passa por fases. Igual a gente tem um Caleb, aí a mulher já não fica, às vezes, tão, né, voltada para isso e tal. O que sustenta é aquela base de amizade, de construir um relacionamento, de não querer estar longe pela essência da pessoa, não pelo físico nem nada. Então, eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença. Poxa, é legal ver você falando isso, que a gente tem 22 anos de casado. 20 e alguns anos de casado. E a gente... de namoro. Tal, é muito tempo, pensar irmão. tudo junto, é muito tempo. Vocês perdoam nós aí, mano. Mas o que acontece? A gente fala sobre isso. Que no final de tudo, tem que sobrar alguma coisa. Né? Por qual você sente prazer de estar junto do outro. E eu trabalho com jovens tem algum tempo já, e a coisa que mais dificulta o jovem estar na casa de Deus são os relacionamentos. Porque as outras coisas são tranquilas. Muitas vezes o jovem ora, o jovem busca, o jovem está na igreja, o jovem faz parte de um trabalho, o jovem vem, abre a igreja, o jovem participa do louvor, mas ele se perde no momento em que ele se envolve em um relacionamento e quando as pessoas não estão olhando. Eu falei para a Vanessa, eu não quero ser o líder de jovens, dono da carcereiro, o dono da chave da cadeia que tem que ficar vigiando, saber se o jovem está assim ou não. A palavra, né, de Deus, ela tem que ser semeada, tem que ser pregada, e os jovens têm que aprender esses princípios. Eu louvo a Deus por essa igreja aqui, né, pela vida de vocês, pelos jovens que tem aqui, mas Pirapora está muito diferente de quando eu era jovem. Pirapora hoje quer acompanhar o ritmo de cidade grande, e as pessoas estão se dando em namoro, estão se envolvendo, e se envolvem com um, se envolvem com outro, e muitas vezes estão envolvidas com um, mas já jogando charme para o outro. É assim hoje, é assim hoje. Eu me lembro de uma coisa muito engraçada assim, sobre namoro, que quando eu conheci a Vanessa, deu esse start, cara, eu tenho que casar com essa garota. É louco isso, né? Eu tenho que casar com ela. E a irmã foi lá, e ela não era cristã, e eu falei, cara, eu tenho que casar com ela. E eu falei, não vou chamar ela para ir para a igreja, porque senão ela vai vir para a igreja por minha causa. E não vai ser legal, ela vai ficar um tempo lá, e depois ela vai falar assim, pô, garoto, você era mais legal quando você estava no mundo lá, e tal, vou sair. Eu fui indo para a igreja. Depois desse dia que eu deixei ela no carnaval, ia para a casa dela, quando dava 5 horas, eu vou embora. Ela, o que foi? Não vou para a igreja. Ela, tá bom. E eu, pá, tinha um Fuscão na época, saía com esse Fuscão acelerando, a gente não conta, vai né? embora. Uma vez, 2, 3, na quarta vez ela falou assim, poxa, eu posso ir na igreja contigo hoje? Eu falei, pode. Aí a gente começou. E Deus, ele prepara tudo. Deus, ele conduz tudo de uma forma que é claro que na nossa época a gente não optou pelo romance, né? pela corte, porque não teve esse start assim, espiritual em nós, porque eu era um garoto na igreja que talvez não fosse tão espiritual, ou talvez não fosse nada espiritual. Eu me preocupava com status. Eu gosto de cantar, eu gosto de participar desse conjunto. Eu já era fominha, viu, Mateus, de louvor, assim, eu cantava em todos os conjuntos, e eu não tinha essa parte espiritual. Talvez, né, a gente não tivesse passado por tantos percalços ao longo da vida, né, Vanessa?
E hoje a gente quer fazer isso, a gente quer pontuar para eles, a gente quer falar para os jovens qual é o caminho, a gente quer dizer, ó, não pisa por aqui, vai por aqui, mas eles acham que a gente quer controlar. A Bíblia fala que os mais velhos têm que inculcar, né, nos mais jovens, falar nos mais jovens o que Deus fez, as coisas que Deus cuidou. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. Felipe, aí foi evoluindo, né? 21 anos, já estava com quantos anos quando saiu o papo de casamento mesmo? 22, né? Um ano depois, saiu Foi rápido, hein? de casar. Com 23, estava casado. E a Priscila com 24 anos. Então, assim, é aquilo que a gente falou. O jovem hoje não tem que pensar em namoro. Tem que pensar em casamento. Porque não é o propósito você ficar namorando. Então, assim, eu vejo assim, eu tenho muita saudade, a Priscila sabe disso, às vezes a gente fica lembrando dos tempos nossos, da juventude. A gente fez tanta coisa assim, legal, que bate aquela saudade E se a gente estivesse namorando naquela época, ou eu ou ela, mesmo se não fosse eu e ela, mas com outros, a gente ia ter perdido aquela fase. Então, os jovens hoje, a juventude, a adolescência, eu acho que tinha que pensar mais em que se unir, ou vamos embora para a praça ali, leva violão, vamos cantar lá, sem compromisso de, porque fulano vai, ou se mostrar com ele, mas de ter, vamos embora um para a casa do outro e vamos fazer brigadeiro lá, ou vamos fazer, será que tem outro doce hoje aí? Aí demora a construir, porque isso aí que o Felipe está falando que nós vivemos lá, não foi rápido. O Wellington gastou, nossa, ele gastou tempo demais, ele ficou, quantos anos? Eles ficaram uns bons anos lá na Getsemane como líder de jovens. Para ter esse relacionamento com E demorou, com os jovens, né? Ele sempre brincava, gente, esse grupo nosso aqui é uma panela, mas é uma panela de tampa aberta. A gente é panelinha, mas é panelinha de tampa aberta. Ele reforçava e eles eram parte daquilo. Então, se é para ser panela, tem que estar fervendo ali, fervilhando. Não, e era assim, eles gastaram tempo, mas eles construíram um negócio fenomenal. Tipo assim, hoje, se não, assim, praticamente do grupo que andava muito junto, praticamente todo mundo casou entre si. E tá todo mundo casado aí até hoje, tipo. Mas demorou. Aí eu falo que às vezes os jovens da CEAF, principalmente, eu sei que muitas vezes eles tentaram construir isso, né? Eles encontravam, tentavam juntar a galera, tentavam reunir tudo. Só que não teve uma continuidade, tem que permanecer. Mas é porque eu vejo assim, nós tentamos, quando a gente mudou para cá, para Pirapora, tem 4 anos, a gente queria ter esse ritmo, só que é o que você falou, a gente não consegue mais fazer o ritmo que a gente tinha de quando era jovem. É verdade. Tendo filho, tendo tudo, a gente consegue. Então, se não partir dos jovens deles, essa atitude, porque, por exemplo, se partir deles, a gente vai também. A gente que é mais velho, nós vamos no embalo às vezes, mas tem que partir deles. Fora que hoje, eles estão começando a namorar muito mais cedo do que a gente. Eu acho que, assim, por vocês, né, começarem a namorar mais tarde um pouquinho, acho que já deu esse start de casamento, já tem que ser, né, já tem que orar nesse propósito e tudo. Mas hoje eles começam a namorar muito cedo. Então, tem muito tempo para fazer bobeira, entendeu? É por isso que eu falo assim, jovens, pensem hoje em curtir, assim, no sentido... Não, para você ter uma lembrança, eu falo isso porque hoje, depois dos 30, você fala assim, nossa, como que era legal a juventude lá, de ter participado disso. Nossa turma era bem doidona, a gente extra 24 horas em Belo Horizonte para o estacionamento de um supermercado e ficar lá dançando até de madrugada depois do culto, tipo assim, o pessoal indo fazer compra e vendo aqueles trem lá, tipo assim, tudo doido. Falei que fica longe desses crentes aí, Todo mundo só queria ficar juntos, ninguém queria se desgrudar. E não tinha, e às vezes o pastor nosso da época dos jovens não tinha esse pique que a gente tinha. Então, tipo assim, muitas vezes ele ia, outras vezes não, mas então partia da gente. Isso, mas vocês tinham o propósito ali de estar, né? De estar juntos. De estar junto. Quando o princípio está no coração e tem cuidado, e eu acho que a bênção de Deus, eu morava sozinha nessa época. E quantas não foram as vezes que os meninos iam lá para casa, sabe? E nunca teve nenhum incidente, porque ninguém tava... É isso que eu falo assim, a hora que eu olho para trás, eu penso, gente, tinha pureza. Tinha pureza. Os outros adultos que viam aquela arrumação podiam achar tanta coisa da gente. Às vezes até o pastor principal lá ficava meio incomodado assim, com o encontro demais da galera, mas tinha pureza, ninguém tinha inclinação para isso. Era isso é legal você dizer, porque, como eu disse, o líder
não vai estar o tempo todo vendo, né? O Alessandro, quando vocês eram líderes também, vocês não tinham como ficar o tempo todo vendo, porque quando alguém quer, né, quer maquiar, quer burlar o sistema, não adianta a gente ficar vendo. Quando eu cheguei aqui, o pastor Roberto, ele deu uma abertura muito grande para a gente, no sentido de tentar, né, é difícil, igual você falou, a gente tem esse entendimento que é difícil, para não se frustrar, a gente não cria expectativa, para a gente não se frustrar, porque são faixas etárias muito distintas. Aqui é uma faixa etária de 12 até 22, 23 anos, então é muito, muito distinto. Então a gente tem que achar um time para isso, né? E o pastor tem tido paciência com a gente também tem encontrado um apoio muito grande aqui na igreja, e tem sido legal, tem sido maneiro assim. Como você disse, quem se propõe a estar junto, tem conseguido conhecer a gente melhor, a gente tem conhecido melhor, tem conseguido identificar os parâmetros ali de como você agir, né? Mas muitas vezes esses jovens que estão caminhando contigo, quando vê um relacionamento, eles se afastam. Ah, Alessandro, vocês estão falando aí, né? Está em casa, lá ouvindo. Ah, está falando aí contra o namoro, porque vocês já se casaram. Não, a gente não está falando contra o namoro. A gente está traçando parâmetros, princípios, de pessoas que decidiram fazer isso e estão contando a história aqui, que deu muito certo. Que hoje, além de serem, né, marido e mulher, esposo e esposa, são amigos, se conhecem, sabe quando o outro está feliz, sabe quando o outro está triste, porque isso foi adquirido no momento em que não deram vazão para o desejo, mas deram vazão para a racionalização de o que eles queriam. Que você disse aqui, namorar sem estipular um prazo é bobeira, né? Se permitir a fazer coisas que talvez você não devesse fazer, porque se não tem um propósito, se você não dita um propósito. Eu falei com a Vanessa assim, ó, quando eu fui embora, estava na Marinha já, comecei a namorar com ela, a gente fui embora para o Rio, e falei com ela, ó, no final do ano a gente casa, tudo certo, no final do ano a gente casa. Aí eu ficava no meio do caminho, lá no Rio, ela aqui, aí dava uma licença lá, eu vinha para cá. Cara, com 3 meses a gente está tocando carta, que naquela época ainda era carta, não sei se você lembra disso. A gente fazia carta, Matheus. Mas a carta Eu não era sou- bonita, era dourada. Eu não sou desse tempo não, viu? Eu fazia a cartinha, a minha cartinha saía do quartel, Mas não precisa falar que era, né? aí a aula rolando lá, eu fazendo carta para ela, com desenho e tal, mandava, aí ficava uns 4, 5 dias, 6 Eu dias guardo, gente, esperando. todas as cartinhas ainda. Vamos mostrar no grupo lá. Isso. Era tudo bonitinho, com coração. Com 3 meses, eu falei, Vanessa, vamos casar, cara. Não aguento ficar longe de você. Vamos casar. Aí minha mãe, vocês são loucos? Casar em... Mãe, se fosse casar em dezembro, eu só ia começar a ajeitar as coisas em outubro. Então eu estou em março, vou casar em julho. E foi assim que a gente fez. Casei, correria total aqui, lua de mel, a gente pegou o ônibus aqui 6 da manhã, de domingo, e fomos para o Rio de Janeiro. Chegamos lá na casa que eu tinha alugado, 9, 10 horas da noite. E não sabíamos nada. A primeira compra da gente foi o quê? Só iogurte, Yakult. Diante dessa pergunta, do que você está falando, né, sobre tempo e tal, o pessoal mandou uma pergunta aqui, a importância do tempo do namoro, noivado e casamento, e se é importante, como ter um propósito claro para diminuir esse tempo, para não dar ocasião aos desejos. Olha, Perguntinha simples, fácil de... É forte. eu vejo assim, tudo parte de como que a gente enxerga o namoro. Para que serve o namoro? Hoje todo mundo escolhe o namoro para não ficar sozinho, que está errado, porque você deveria encontrar amigos, não achar que, né, vai namorar e vai suprir isso. Ou então para curtir e beijar na boca. Porque você vai fazer, né? O que mais que as pessoas estão fazendo no namoro? Caiu hoje? muito o nível do que é realmente, para que serve nesse momento, Você né? não usa esse tempo para conhecer de verdade a pessoa, você mascara quem você é para a pessoa, porque você quer que ela ache tudo muito bonitinho. Então, às vezes, você é de um jeito, mas você muda completamente enquanto aquela pessoa está te vendo, quer dizer, ela não está te conhecendo perfeitamente, para poder curtir aquele tempo de carne pura, porque é o que virou o namoro. Eu penso que o namoro hoje, com a consciência que eu tenho, porque lá atrás eu tinha outra consciência, lá atrás eu tinha muito medo de errar,
e eu queria fazer alguma coisa que agradasse a Deus. Esse era o meu princípio, mas eu não tenho o entendimento que eu tenho hoje. Hoje, o que eu vejo que deveria ser e as pessoas deveriam pensar. Então, o jovem que escolhe, quando for escolher namorar, deveria pensar assim, sabe? Tipo, o que é mais importante que sustenta um casamento? São valores que são congruentes, valores que são pelo menos próximos e parecidos. Uma coisa que é muitíssimo importante para mim, se for muitíssimo importante para a pessoa que eu escolher, a chance de dar certo, de você ter um casamento bem sucedido e leve, é muito maior do que você escolher um cara que tem um valor ali, você tem um valor de lá, não vai chegar nunca, porque valor não muda. Valor não muda. Você muda atitude, você muda comportamento, você muda pensamento, mas você não muda o valor, porque o valor foi ele desde que a pessoa nasceu, ela foi inculcada ali anos, aquilo não vai mudar. Então, eu acho que o namoro tem que ser esse tempo. Se você tem que usar esse tempo, e por isso que eu acho que a corte é interessante, porque se você tiver um tempo de amizade, a gente não fez corte até o final, a gente não fez um romance real, nós não ficamos sem nos beijar até casar. Hoje eu gostaria que tivesse sido, mas a gente não fez isso. A gente depois também que ficou noivo e tudo, a gente já estava namorando normal. Mas durante o tempo que a gente fez a corte, a gente pôde se conhecer de um jeito que foi bom, que foi satisfatório. E se você tem esse tempo inteiro só na amizade, você vai conhecer muito mais, sabe? A pessoa não vai estar indo encontrar com você porque ela quer te beijar, porque ela quer te tocar. Ela vai encontrar com você porque a sua companhia supre ela. E aí você consegue ver se os valores batem ou não. Então, não existe um tempo definido. Eu acho também que se você preza muito por ter uma estabilidade financeira, etc., você não vai casar sem ter nada. A gente casou, ele não ganhava muita coisa, assim, eu tinha acabado de ser contratada também, nós arrumamos casamento em 3 meses, tipo, a gente não fez igual meu irmão, por exemplo. Meu irmão, ele organizou 1 ano até ele casar e tudo mais, e foi, né, fez aquela coisa dos sonhos. A gente não, né? Mas não existe um tempo, você não define um tempo, você tem que definir no seu coração o que é valor para você e conversar com a pessoa também o que é valor para ela. Conseguiu pelo menos entender se os valores são os mesmos, aí vocês vão definir se para você é tão importante assim ter tudo, ou se para você é mais importante construir junto. Se for, não precisa ficar esperando, casa logo, aí, né, e vai construir junto. Agora, se for, não case, aí vai construir junto, vocês têm um tempo aí de construir o que acha que é essencial para cada um. Eu acredito que vai por aí. Agora, se você enxergar o namoro como um tempo de entender, eu acho que para mim é o mais básico e é o rudimentar, e eu acho que é o mais importante e essencial. Entender, conhecer qual é o seu valor, pronto, já sei qual é o meu, e entender o que é o valor naquela, o que é valor, o que é essencial para você. Para mim, o que era valor? Valor era, eu queria estar na casa de Deus, para mim era o lugar onde eu devia estar, desde quando eu me converti lá em 2001. Eu até brincava, falava, às vezes eu tinha desejo no meu coração de levar um colchão lá para dentro da igreja e deitar lá, porque eu sentia bem, eu amava estar ali. Aquilo era o valor para mim. Para ele já não era o mesmo valor. E isso foi conflitante para nós. Nós tínhamos outros valores muito essenciais também, que são os mesmos. Por isso a gente conseguiu ficar junto. Mas esse era um valor que para mim era muito forte. Eu sofri para caramba. Não, então a gente percebe então que tem um interesse em alguém, né? Porque você bate o interesse muitas vezes por isso. Você viu, você gostou, poxa, começou a conversar e viu que existem valores que não são congruentes, como você disse, é um empecilho a mais, né? Porque muitas vezes a pessoa faz isso, ela enxerga esses valores e, nossa, água e óleo, mas no final Deus vai mudar, e Deus não vai mudar. Eu falo com a Vanessa que as coisas corriqueiras, deixar uma toalha na cama, né, secar um banheiro, você consegue ainda. Muito bagunceira, pessoa extremamente organizada, isso são comportamentos. Ele quase morre, mas ele vive. Você que é bagunceira? Eu também não sou muito, eu tô até melhor hoje. Mas eu tô até melhor hoje, mas eu era demais também, assim, de procurar uma coisa e nunca achar. Mas ele sabia. Desde quando? Porque eu morava sozinho, então ele via exatamente que a vida, a verdade, nua e crua. Mas que legal, cara, assim, tem mais alguma pergunta, amor? Eu gostei muito de conversar com vocês, assim, né, a gente chegou na igreja aqui, ainda não teve a chance ainda com a célula que a gente está se conhecendo melhor ali, né, tem conversado bastante, mas eu sinto muito desejo no meu coração de a gente se tornar amigos, de conversar, de sentar, de vocês irem lá para casa, que eu falei que minha casa, quando ficasse pronta, a gente ia se reunir. Aprove o Senhor, que o Codive aí
19 não permiti isso ainda. Tô lá morrendo aos poucos, porque eu doido para reunir as pessoas e não consigo. Mas foi muito legal assim, espero que o pessoal em casa, né, tenha aproveitado bastante. Se tem alguma pergunta que você queria fazer, e você ainda não fez, ou não deu tempo, ou você vai ver o vídeo depois que o Matheus vai editar, e você queria fazer, manda no grupo lá, tá bom? Que a Priscila vai ter o maior carinho para responder, que a gente vai estar lá junto lá, e saiba disso, né, que você possa esperar, que você possa saber o que Deus quer realmente para a sua vida, porque Deus sempre tem o melhor para nós, mas muitas vezes nós decidimos seguir por caminhos que não são os caminhos que Deus tem para as nossas vidas, e quando a gente faz isso, a gente tem que ser honesto em admitir que nós iremos, né, colher o fruto daquilo que nós, porque muitas vezes a gente faz as coisas erradas e depois culpa o Senhor. Deus não está me vendo aqui nesse... Ei, passa por esse caminho aí, por esse processo, porque se você não mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de encarar o que é ser cristão, nada vai ser diferente. Não adianta eu ficar aqui na igreja, a gente está aqui na igreja e o pessoal olhar para mim e falar assim, poxa, crente, cristão, quando estou lá fora a pessoa não consegue reconhecer em mim, né, os aspectos de Cristo em mim. Eu tenho que ser luz onde eu estiver. E queria falar uma coisa que eu li um dia aí e me chamou bastante atenção. Às vezes a gente troca um bem futuro, uma coisa especial que você pode ver no futuro, por prazeres momentâneos. E às vezes, trocando uma coisa que você poderia colocar como foco e objetivo, você buscar e ter aquela excelência, você acaba nesses prazeres momentâneos se perdendo. Então, às vezes, você vai namorar um, namorar outro, aí às vezes por causa de desejo, só de vontade, você acaba casando com uma pessoa e aí vem um divórcio lá na frente, e, gente, como é dolorido, né? Ninguém casa para separar nessa vida. Então, eu acho que vale muito a pena pensar nisso, e eu queria só ler um textozinho rapidaço de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, fala: cingindo os vossos lombos, os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da sua vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Tipo, a gente precisa pesar isso, assim. Se a gente está dentro da casa do Senhor e falando no nome dele, carregando o nome dele lá fora, a gente precisa ter esse controle, assim, de não sair só seguindo as coisas que a gente quer. É fácil? Não, não é. Por isso que andar com amigos facilita a nossa vida. Por isso que criar um grupo coeso e forte ajuda demais a gente. Para nós, assim, nós vivemos, sei lá, 3, 4 anos dessa vida de amigos, assim, mais chegados que irmãos mesmo. E era um negócio tão gostoso que não fazia falta ter um namorado ou ter alguém. Não fazia. Todo mundo, eu acredito, naquela época, eu ficava pensando, nossa, mas com quem que eu vou casar? Não, mas será que é fulano, meu outrano? Devia ter, as pessoas conjecturando no coração. Mas não fazia falta, porque a gente não era feliz. Prioridade, né? A gente saía, a gente ia pro monte orar, a gente fazia brigadeiro lá em casa, canjiquinha. Às vezes já aconteceu de ter 30 negros na sala, assim, e apartamento, Belo Horizonte pequeno. 30 negros na sala, cada um fazendo uma coisa, um grupinho jogando War, um grupinho tava ali brincando, olhando coisa, foto, não sei o quê. O outro tava ali vendo um filme, o outro tava lá na cozinha preparando as coisas. Era uma comunhão tão fenomenal que não deixava espaço para o resto. Então vale a pena investir nisso. E você falando isso, eu me lembro quando a gente era aqui. Minha mãe não se preocupava com a gente, comigo e com minha irmã. Tinha uns amigos aqui, Nailson, né? Narciso, a irmã Souza, que acabava o culto, a gente ia para lá e ficava lá até tarde, e era maneiro. E você falou, veio a minha memória aqui, porque tinha uma pureza, era uma coisa velada. Tinha os crushes, mas era aquele lance assim de uma bala, né? Vocês são dessa época também não? Meu Deus, estou voltando muito no tempo. Vanessa, você tem que me ajudar, cara. Não, nós estamos na época do crush aqui. Ah, sim, não, poxa, que eu estou voltando muito no tempo, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, meu povo. Queria agradecer vocês, tá bom?
Obrigado, Priscila, pelo carinho aí, pela forma como você decidiu nos ajudar nessa empreitada aí. Obrigado, Felipe. A gente agradece muito, né, porque pode parecer uma coisa simples, mas as cartas estão aí, né? A palavra de Deus está aí dizendo tudo isso, e tem os conselhos e os exemplos. Aqueles que decidirem em seu coração seguir tudo isso, né, terão com certeza um caminho diferente, um caminho de paz, de alegria, e viverão nas épocas certas os sentimentos certos, para que possa amadurecer, né? Eu me preocupo muito, assim, em casa eu tenho um adolescente, né, a Júlia, me preocupo muito, porque ela agora está com crush lá, né? Vou contar. Não vou contar não. Fica tranquila, Júlia. Vamos louvar? Se você for meu pai, ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu pai. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração, esse dia chegar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu pai.